E aí, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que estejam todos bem e aí cuidando da saúde, que é o principal agora, né? Bom, gente, vamos dar continuidade aí no sétimo bloco já, né? Nós vamos entrar no assunto hoje com o tema Reformas Religiosas, a Cristandade em Crise. Lembra, pessoal, nas aulas anteriores, a gente estava falando um pouco sobre o renascimento, sobre o humanismo, sobre aquela mudança de pensamento do homem, que era um homem na Idade Média. A partir dessa mudança, ele começou a ter outro olhar, valorizar mais os conhecimentos humanos e a experiência humana e deixar um pouco a religião de lado, ok? Então, nós falamos sobre isso nas aulas anteriores. A partir de agora, nós vamos falar como ficou a religião depois desse período, né? O que aconteceu com a religião, né? Teve uma grande reforma. Lembrando, pessoal, que reforma é mudança, sem você tirar as bases. Vou dar um exemplo. Você vai reformar uma casa, ok? Você não derruba a casa inteira. Você muda a parede, faz janela, mas a estrutura da casa permanece e a casa permanece em pé. Então, essas reformas religiosas foi exatamente isso. As bases da igreja continuaram de pé, porém houve algumas mudanças. E por isso a cristandade, a religião cristã ali, acaba entrando numa crise. Bom, aí nessa introdução nós vamos dar início como isso foi acontecendo. Como eu havia dito para vocês, lá com o humanismo, o renascimento, né, o cristianismo se manteve unido em torno da Igreja Católica, né? Mesmo enfrentando algumas contestações, algumas críticas, o cristianismo, a Igreja Cristã manteve-se unida, né? Porém, lá em 1517, entretanto, uma reforma liderada por Martinho Lutero, que é este personagem que está aqui ao meio, né, discursando para o rei e para algumas pessoas, ele começou a contestar algumas ideias, algumas questões da Igreja Católica, né? Por isso, devido a essas críticas e essas mudanças que ele propunha, né, houve diferentes denominações religiosas. A religião cristã acabou se dividindo ali, surgindo várias dissidências que nós vamos falar sobre cada uma delas. O luteranismo, o anglicanismo, o calvinismo, entre outras, né, que são as religiões protestantes, que protestavam contra as ideias que eram pregadas pela Igreja Católica. A própria Igreja Católica, ela foi alvo de muitos cristãos. Era atacada por sua conduta, pela concentração de poder, de riqueza, entre outros problemas. Tanto que a própria Igreja acabou fazendo uma reforma interna depois de toda essa crítica e toda essa contestação que houve por parte ali de Martinho Lutero, e eles fizeram uma contra-reforma, tentaram mudar o que de fato estava acontecendo na Igreja Católica. Agora a gente vai entender como foi essa reforma e essa mudança de pensamento da Igreja. Quais eram as principais críticas na Igreja entre o século XIV e século XV, né? O que as pessoas criticavam, né? Que Martinho Lutero começou a observar? O enriquecimento da igreja, a igreja rica, posse de bens e muitas pessoas ali, né, necessitadas, passando fome, né, pobreza, começou a gerar revoltas. A corrupção de membros do clero, né, do alto escalão da igreja, usando meios ilícitos para se enriquecer. A venda de indulgências. O que eram indulgências? Perdão. Eu fiz um pecado. Eu vou lá para o padre, olha, padre, eu pequei, eu roubei ali a galinha do vizinho. O padre falava assim, ok, então você vai ter que dar 2 alqueires de terra para você pagar seu pecado. Né? 2 sacos de moedas de ouro para pagar seu pecado. Era a venda de indulgências. As pessoas criticavam isso. Né? A simonia. O que era a simonia? Venda de objetos sagrados, como relíquias e santos. Usavam, começaram a produzir materiais, começaram a vender objetos que eram relíquias, que eram considerados sagrados a alto custo.
venda de cargos religiosos dentro da igreja, um cardeal, um bispo, né? Eles compravam os cargos para mudar de posição, né? A contestação dos ensinamentos oficiais, né? Os ensinamentos da igreja começou a ser contestado. Como assim uma igreja que vive dessa forma, querendo ensinar o amor ao próximo, o bem? Começou a ser questionado os ensinamentos da igreja, né? O direito à manifestação e interpretação dos textos bíblicos, né? As pessoas queriam interpretar os textos da maneira como elas compreendiam, né? E não do jeito que era imposto às pessoas, né? A contestação do poder do Papa. O Papa era o chefe maior da Igreja Cristã Católica. Começou-se a contestar se esse poder realmente teria que ser dado na mão dele. Enquanto isso, lá na França e na região da Alemanha, né, o baixo clero, que eram os padres, os monges mais que ficavam junto com a população, sofria muito, né, e vivia condições miseráveis. Grande parte dos membros ali passaram a desrespeitar as regras monásticas, né, e começaram a infringir algumas regras dentro da igreja, né, regras essas que eram obrigadas por conta do sacerdócio, daquele papel que ele assumiu de ser uma pessoa da igreja, né? Então, tudo isso começou a ser criticado por várias pessoas, e uma dessas pessoas que fez crítica contundente foi Martinho Lutero, que era um monge da própria Igreja Católica. Esse monge chamado Martinho Lutero, né, que foi que teceu essas críticas lá na Alemanha, sobretudo sobre a venda de indulgências, venda de perdão, né, para venda de material, venda de perdão, você compra o seu perdão. Isso foi muito criticado por Martinho Lutero. O que Martinho Lutero fez então? Ele criou 95 teses, né, 95 ideias que combatia as diversas práticas e dogmas. O que é os dogmas? Os dogmas são as regras, as leis, os ensinamentos da Igreja Católica que não podem ser contestados, que não podem ser mudados. Ele começou a contestar essas leis e essas regras, né? E, inclusive, falando da venda de indulgências. Você comprar o seu perdão para você poder alcançar a graça divina e ir para o céu. Esse ato de ruptura iniciou com um movimento, né, que convulsionou toda a Europa. Então começou lá na Alemanha, mas isso foi para a Europa toda, chamada de Reforma Protestante, ou seja, um protesto contra as normas e as formas de como a Igreja Católica conduzia a Igreja naquele período. Esse cenário foi agravado por quê, pessoal? Por monarcas interessados em se passar por herdeiros do espólio da igreja. Ou seja, a igreja tinha muita terra, a igreja tinha muitos bens. Padre ter herdeiro? Não. Bispo ter herdeiro? Não, porque os padres eles, né, são celibatários, não podem casar e ter filhos. Então esses monarcas se interessou por essa reforma. Se tiver essa mudança, opa, aquela terra da igreja, posso pegar para mim. Opa, aqueles bens da igreja, posso apossar. Então os reis se interessaram por essa reforma. Então, mais do que divergências religiosas, essas reformas foram motivações para guerras entre reis e europeus, para ampliar o seu poderio. Aí na imagem ao lado, a gente vê Martinho Lutero, né, com alguns dos seus seguidores aí que estiveram à frente desse período da reforma. Quais eram as ideias de Martinho Lutero, gente? As ideias de Martinho Lutero eram o seguinte: o solifideísmo. O que é o solifideísmo? É a salvação pela fé. Ou seja, Martinho Lutero acreditava que o ser humano era digno da salvação e que ele não poderia vir pelas obras, como ensina a Igreja Católica, mas sim pela sua fé. Ele não tinha que fazer nada, não tinha que comprar nada, não tinha que vender nada, mas ele tinha que ter fé para ser salvo, tinha que acreditar. Qual outra ideia? A livre interpretação da Bíblia, ou seja, qualquer pessoa poderia estudar e pregar a Bíblia, sem separar o clero das pessoas comuns. Então, pessoas comuns poderiam também ler a Bíblia e interpretá-la. A comunicação direta entre fiel e Deus, sem intermédio da igreja.
Eu posso me comunicar com Deus através das orações, eu posso chegar até Deus sem ter que ir até um padre, sem ter que ir até um bispo. O uso da Bíblia da língua vernacular. O que é vernacular? É a língua falada e não em latim, porque até então era só em latim, né? Tinham outras línguas, mas a Bíblia era só lida em latim. Mas ele queria usar a linguagem comum, que as pessoas pudessem ler essa Bíblia e não alguém ler para elas. As celebrações religiosas mais simples, sem pompa, sem luxo, sem tanta coisa, né? Era a celebração do sacramento, sem tantas, né, pompas. Era contra o celibato. Como disse para vocês, a igreja a igreja não tem herdeiro, porque o padre ele faz o voto de castidade e é celibatário, ou seja, ele não pode ter filhos. Ele era contra. Ele dizia não, o homem pode casar, ele pode ter filho e pode conduzir a igreja. Ele era contra o celibato. Outro ponto que ele criticava era a infalibilidade da Bíblia. Que ele criticava no que ele sugeria, ou seja, que a Bíblia está sempre certa. E não o que o homem fala, e não o que, né, o líder fala, mas o que a Bíblia diz. Então, esta ideia era uma crítica ao princípio católico de infalibilidade do Papa. Ou seja, o Papa ele também pode errar, né? Ou seja, todos esses pontos eram pontos que, né, o Martinho Lutero colocou e que toda moral religiosa, tudo teria que ser guiado pelo quê? Pelo Espírito Santo, que nunca erra. Então, eram pontos que Martinho Lutero colocou de ideias dentro dessas 95 teses que ele, né, criou ali, escreveu e apresentou ali para a Igreja Católica. Aí o Lutero, em frente ao cardeal, aí apresentando aí suas teses, aí conversando, falando do que ele acreditava e o que ele achava que deveria ser feito. Então, iniciou-se o luteranismo, essa reforma na Alemanha. Então, Lutero denunciou o comportamento abusivo da igreja, como a venda de indulgências, né, e a interferência em assuntos terrenos, né, e criou esse documento com 95 teses. Ele pegou esse documento e fixou à porta de uma catedral. O Papa Leão X reagiu ali assim com muita dureza, né? E declarou as propostas de Martinho Lutero como heresias. O que é heresias? É o pecado mais grave contra a igreja. Você pecou contra Deus, é um pecado que não tem perdão. Ele deveria se desculpar, redimir, retirar aquelas teses e mudar de comportamento, né? Ou ele seria excomungado. O que é excomungado? Ele seria tirado da Igreja Católica. Não faria mais parte, não seria mais monge, não faz mais parte, é uma pessoa não grata a entrar na igreja mais cristã católica. Lutero voltou atrás? Não voltou. Além de ele não voltar atrás, o que ele faz? Ele queima uma bula papal em público. O que era uma bula papal? É um documento que o Papa fez falando das teses que era heresia e que não podiam ser reproduzidas. E o que ele faz? Ele pega o documento do Papa e queima em praça pública. Gente, isso foi uma afronta para a Igreja Católica. Foi uma afronta, aí de fato ele foi literalmente excomungado da igreja. O imperador Carlos V, o que ele fez então? Ele convocou a se pronunciar numa reunião lá na chamada Dieta de Worms. Ele compareceu nessa reunião e ele manteve firme as suas ideias. Foi condenado também pela dieta. Aí refugiou-se num castelo lá na Saxônia e dedicou-se ao trabalho de tradução da Bíblia para o alemão. Então ele foi afastado da igreja, o imperador afastou ele se retirou e foi para um local e lá ele começou a traduzir a Bíblia em alemão para que todas as pessoas tivessem acesso. Dentro dessa reforma, né, na Alemanha, desse luteranismo, muitos nobres, pessoas ricas, pegaram carona. Como disse para vocês, a igreja não tinha herdeiros. Então esses nobres e alguns camponeses, até mesmo os mais pobres, se revoltaram e começaram um movimento conhecido como a Revolta dos Anabatistas, liderado aí por Thomas Müntzer. O que eles queriam? Eles queriam retomar os bens da igreja, queriam as terras e começou a agir de forma violenta. Mais de 100 mil camponeses foram mortos nessa reforma. E Lutero não queria
isso, ele não aprovava essa resistência, essa guerra entre os apoiadores da igreja, né, e os que apoiavam a nova religião. Ele não concordava com isso, mas as pessoas pegaram carona e começaram aí a fazer revolta, a se revoltar aí e agir com as próprias mãos para mudar isso e de carona pegar o que era da igreja, que Lutero não aprovava. Aí a imagem acima mostra aí alguns rebeldes, né, queimando algumas coisas em praça pública, invadindo. Aqui a gente vê um rei, uma figura de um rei observando. Então você vê que eles começaram realmente a agir de forma da qual Lutero não concordava. Dentro dessa reforma do luteranismo, como disse para vocês, houve dissidências. O que é dissidência? Difundiu-se para outros locais da Europa, como, por exemplo, na Suíça. Essas ideias se espalharam para todo local. Lá na Suíça, ela foi absorvida pelo João Calvino. Esse João Calvino, após se converter ao protestantismo, ou seja, ele mudou de religião, ele foi perseguido e se refugiou-se lá na Suíça. Em Genebra, ele adotou um modelo religioso político para construir uma cidade-igreja, que interferia na vida das pessoas com a proibição, por exemplo, de jogos e festas. Qual que era a ideia desse João Calvino? Depois a gente chama de calvinismo ou calvinista. Ele concordava com várias ideias do Lutero. Porém, ele acreditava e incorporou a teoria da predestinação. O que é a predestinação? O ser humano já nasce com destino pronto. Ou seja, Deus já predestinou a vida daquela pessoa. Como ela vai nascer, como ela vai viver e como ela vai morrer. Então ela já tem o destino pronto, né? Se a pessoa ela é rica, se ela é pobre, é o destino dela, ela já é predestinada, né? Então Deus já sabe o destino de cada pessoa. Então, essa ideia foi muito forte para o Calvino. O humano, por sua natureza pecadora, não é digno de conhecer essa decisão e nem mudá-la. Então, Deus determinou e vai ser assim. Mas ele podia buscar sinais da graça divina através de um estilo de vida com disciplina rígida, muito trabalho e uma vida regrada. Se ele tinha uma vida dura, ele podia ter ali uma vida mais, né, disciplinada e procurar alcançar a graça divina. Né? O trabalho intenso e o controle de gastos levava à riqueza, que seria um sinal de predestinação. Se a pessoa trabalhava e se tornava rica, então é o destino dela ser rica, é o destino dela trabalhar e juntar dinheiro. Essas ideias estimulavam a poupança e alguns autores defendem que essa mentalidade foi importante para o desenvolvimento do capitalismo, onde as pessoas trabalham para ficar ricas. Ou seja, é o destino porque Deus já predestinou que a vida dela seria assim. Né? Além disso, diferente do luteranismo, o calvinismo defende o direito à resistência política diante de governantes que abusem de seu poder. Ou seja, se tem um governante que ele passa dos limites, o calvinismo fala, não podemos deixar esse governante agir dessa forma. Então, essas ideias do Calvino difundiram-se ali por toda a Suíça, né? E teve essa reforma e implantou-se então o calvinismo. Aí a imagem ao lado é a imagem aí de João Calvino, francês, que teve essa ideia da predestinação e que incorporou as ideias de Martim Lutero lá nessa parte da Europa. Essa reforma na Suíça teve um papel muito importante, né? Os calvinistas, eles eram conhecidos como os huguenotes. Lá na Escócia, contava com bastante apoio da sociedade. E na Escócia, eles passaram a ser chamados de presbiterianos e foram liderados por John Knox ali. Na Inglaterra, os calvinistas foram chamados de puritanos. Olha para vocês verem como foram surgindo várias dissidências a partir lá do luteranismo. Teve o calvinismo, do calvinismo lá na Escócia teve outro nome de presbiteriano e lá na Inglaterra de puritanos. Como a Igreja Católica, ela teve essa dissidência e foram surgindo outras religiões. Na Inglaterra, gente, aconteceu uma reforma assim um pouco diferente do que ocorreu lá na Alemanha e ali na Suíça, né? Essa reforma ela foi protagonizada por um debate, uma briga entre o próprio rei Henrique VIII
e o Papa. Qual que foi a questão? A questão nesse caso foi a possibilidade do divórcio. O que aconteceu? Henrique VIII, ele queria ter um herdeiro homem, mas a mulher dele não poderia ter. Então, o que ele quis fazer? Ele quis se divorciar para ter, né, filhos com outra mulher, porque culpava a mulher dele, a atual rainha, de não dar filhos. Porém, o Papa rejeitou o pedido. Ele pediu separação, divórcio, o Papa falou, não, você casou, essa é a norma da igreja, né? O homem e a mulher se unirão até a morte. E o Papa rejeitou o pedido dele. Então, Catarina, que era tia do imperador, né, lá do Império Romano-Germânico, e Carlos V, queria evitar atritos. Mas, mesmo assim, o que ele fez, então? Ele contraria o Papa, ele rompe com a igreja e casa-se com uma outra mulher, com Ana Bolena. Né? Politicamente, o rei iniciou um movimento nacionalista e se proclamou líder supremo da igreja anglicana. Ou seja, ele separou-se da mulher dele, casou-se com Ana Bolena para ter um herdeiro homem. E aí ele rompe com a igreja nesse momento e fala, eu sou o chefe da igreja católica, da igreja, chefe religioso e o chefe político. E amplia seus poderes. Então nasce a igreja anglicana. A igreja anglicana, ela não é muito diferente da igreja católica, no sentido teológico e litúrgico. Por quê? Os bispos que estavam naquele período juraram, né, lealdade ao Henrique VIII, e para preservar seus postos e não criar uma igreja com ensinamentos muito diferentes, né, de outros ideais reformistas, e que os papas fizeram, o bispo, aliás, daqueles locais, acabaram aceitando e se submetendo às ordens do Henrique VIII, né, para não ter tantas mudanças grotescas na igreja. Mas nesse momento surge então outra igreja, não tem mais o Papa que ordene e dá as regras lá na Reforma Anglicana na Inglaterra. Agora quem dá as ordens é o Henrique VIII e assim é até hoje. A Igreja Católica hoje na Inglaterra ela tem cristãos católicos, mas são poucos, mas o que impera lá é a Igreja Anglicana, onde o Papa não tem o poder. É outro Papa que eles têm, outro chefe, outro líder religioso católico naquele local. Por conta disso, foram muito criticados pelos puritanos, que levou a Inglaterra a intensos conflitos. Tiveram guerras entre os puritanos e os anglicanos por conta dessas mudanças que houve ali na igreja, que foi diferente lá da Alemanha, né? Que foi por outras motivações. Aí foi mais motivação realmente política. Essas reformas religiosas, elas se expandiu por vários locais ali na Europa, né? E alastrou por vários principados alemães, foi para o norte do Império Germânico. O calvinismo, ele foi lá nos Países Baixos, né? Aqui no local onde é Genebra, Suíça, né? O anglicanismo, por exemplo, ficou aqui na Inglaterra, né? E assim por diante. Se a gente observar aqui no nosso mapa, nós vamos observar, olha, aqui o amarelo é a igreja presbiteriana. Nós temos aqui, ó, na Escócia. Nós temos também aqui a igreja anglicana, como disse para vocês, né, a Inglaterra. Nós temos depois a igreja luterana, que é aquela igreja que Martinho Lutero, né, acabou ali criando uma nova religião, que é toda essa região aqui nesse salmão, esse beijinho aqui. Então, tudo que a igreja católica ali concentrava, dividiu-se. A igreja católica, de fato, ela se manteve ali na Europa ainda, mas ela perdeu bastante território. Olha o espaço que a igreja católica. Ela perdeu um território muito grande. A igreja ficou um espaço ainda razoável, mas todo esse espaço aqui, né, todo esse espaço pertencia à igreja católica. E ela perdeu durante esse período da reforma. A igreja católica, como disse para vocês, perdeu território. Perdeu território, estava perdendo fiéis. E para não perder os fiéis e os territórios e perder o poder que ela já tinha, e também retomar o centro da fé, que é Jesus Cristo, que eles fazem uma
contra-reforma, né? Então ela realiza essa contra-reforma que demorou 50 anos para ser implementada, que foi um processo que o Papa Paulo III tomou frente e começou a fazer. O que ele faz? Ele renova o grupo de cardeais, tira os cardeais que estavam à frente da igreja, que estavam sendo acusados, que estavam sendo ali, né, que foram falados de corrupção, enriquecimento ilícito, e pede um relatório da situação atual da igreja. Com base nesse documento, ele coloca algumas medidas, como por exemplo, essas medidas foram tomadas lá no Concílio de Trento. E que era o concílio, gente? O concílio é uma reunião, papas e cardeais, onde eles elaboram um documento que vai nortear as regras da Igreja Católica. Então, nesse concílio, nessa reunião de bispos e autoridades católicas, ele propôs reafirmar algumas verdades oficiais, né, os dogmas, né, que eram as regras, que eram que leva o segmento do cristão para a igreja. Então, esses dogmas que levam o cristão, que faz ele ser conduzido. Então, tinha que reafirmar esses dogmas. Como o que, por exemplo? A salvação da fé pelas boas obras. Olha lá, já mudou. A salvação da fé não via na compra de indulgências, nem compra, né, do seu perdão. Não, nas suas boas obras. Se você é uma boa pessoa, faz boas coisas, você vai ser salvo. A interpretação da Bíblia exclusiva do clero. Ele manteve ainda que o clero deveria interpretar e ensinar a palavra de Deus. A indulgência como instrumento de perdão, ou seja, você tem indulgência para ter o seu perdão, você não precisa comprar mais ele, né? A importância da Eucaristia. A Eucaristia lá é aquele momento da igreja onde o padre faz a celebração e no momento da missa ele levanta lá a hóstia, né, que é aquele redondinho, que é o pão, e transforma no corpo de Cristo. Então, a importância da Eucaristia, né? A importância da formação religiosa mais rigorosa dos padres e controlada dos seminários, né? Para evitar o que? A corrupção, né? A importância dos 7 sacramentos, o culto à Virgem Maria, né? E não contestar a santidade dos santos, o combate ao lucro e à usura e a cobrança de juros, de impostos abusivos que a igreja fazia. Também ele criou o Index. O que é o Index? Uma lista de livros proibidos, que contrariavam o ensinamento da igreja católica, né? Porque naquele período começou a se criar vários livros, contestando a igreja, criticando a igreja. Então fez uma lista de livros que era proibido, que era chamado de Index, né? E reorganizou a reforma das ordens religiosas, criando a Companhia de Jesus, né, que eram jesuítas que eram destinados a missões fora da Europa, como tiveram aqui no Brasil, né, no descobrimento do Brasil, os jesuítas vieram para cá em missão. Então criou essas companhias para levar a conversão a outros povos e aumentar, né, a quantidade de pessoas cristãs católicas no mundo, aquela parte que eles perderam na Europa, queriam conquistar em outros territórios. Além disso, ele reorganizou também, nesse período da Contra-Reforma, o Tribunal da Santa Inquisição, né, que foi criado lá na Idade Média, que era voltado à perseguição de quem? Dos simpatizantes da Reforma, que eram considerados hereges. Aqueles que participavam da Reforma Luterana ali eram hereges e eram perseguidos. E a Inquisição teve muita força em Portugal. E os hereges eram hereges aqueles que discordassem ou não aceitassem os ensinamentos da igreja, né? Tudo tinha a ver também com o quê? Com a prática cultural e com a forma como as pessoas começaram a ver a religião, né? E começaram a perseguir os novos cristãos, que eram o quê? Os judeus, né? Então, a Inquisição foi muito dura, né? Eles realizavam toda uma cerimônia, gente, quando a pessoa era perseguida e era culpada e ela tinha que pagar pelo que ela fez. Todo o cenário era organizado, né? O que eles faziam? Faziam um tribunal, tinha o julgamento, a pessoa era levada em praça pública, depois tinha uma celebração, tinha uma procissão com os condenados, aí tinha um palco e faziam toda essa encenação para todo mundo ver o que a pessoa fez era errado e ela estava sendo julgada e punida pelos seus atos e ela ia retomar a fé que ela tinha perdido, que era a fé católica. Eles queriam mostrar o poder da igreja. Então foi muito forte esse período em que a Inquisição esteve presente na Contra-Reforma. E, às vezes, a pessoa era obrigada, sob tortura,
a negar a fé que ela tinha numa outra religião, numa outra igreja. A pessoa era obrigada a aceitar ali a fé católica. Então ela era torturada, né? Se ela negasse, ia fogueira, morria, né? Ou eles davam fim na pessoa. Então era feito com muita tortura essa questão de fazer as pessoas assumirem e se converterem à fé católica. Porém, na tortura não podia derramar sangue, nem causar ferimentos e nem morte ao réu. Não podia ser mostrado isso em público. A igreja se preocupava com essa questão porque, para ela, o sangue era abominável. As torturas deveriam ser breves, supervisionadas para evitar danos irreversíveis, inclusive a morte. No entanto, essa preocupação era desrespeitada com frequência. Havia sangue, havia tortura e havia morte, sim. Mas a igreja falava que não podia. Além da tortura física, havia também a tortura psicológica, né? As pessoas eram incitadas a denunciar qualquer pessoa que estivesse praticando uma outra religião ou fosse cúmplice dessa pessoa em alguns locais que eram proibidos. Então, haviam processos, haviam perseguições, denúncias. Então, esse terror e esse tribunal foi criado para tentar barrar, né, essa reforma protestante, né? E os inquisidores visitavam as comunidades locais com frequência para verificar se tinha alguns desvios da fé, se as pessoas estavam praticando outras religiões ou outros cultos que não a fé cristã católica. Aqui nessa imagem a gente observa aí algumas figuras de tortura, né? Aqui um homem aqui pendurado nas mãos. Aqui nós temos a imagem do inquisidor questionando, perguntando que tipo de fé ele pratica, por que ele mudou de religião, que Deus se salva, que ele tem que sair dessa vida e ir para uma vida mais cristã. E como? Dessa forma, torturando. As penas mais comuns eram as humilhações e penitências em público, né? Então, se as pessoas virem e viam outro sendo humilhado por estar professando uma outra fé ou fazendo um outro culto diferente do que a igreja cristã católica pregava, a pessoa sentia-se humilhada e ela aceitava a igreja cristã ali disfarçadamente, mas depois ela retomava a vida dela anterior, mas não podia ser feita em público, né? Também havia execuções. Um dos grupos mais perseguidos pela Inquisição foram os cristãos novos, como disse para vocês, os judeus convertidos ao catolicismo. Esses cristãos novos também foram perseguidos. Quando condenados, eles tinham seus bens confiscados e sofriam proibições de trabalhar e levavam as famílias a ruínas. Então, muitos judeus, muitos cristãos novos ficaram pobres nesse período, porque eles eram perseguidos, né? Para que o quê? Eles perdiam os seus bens, mas, porém, eles continuavam praticando ali a fé deles. Mesmo depois de se converter ao catolicismo, o que fazia com a igreja questionar sua fé, né? Ou seja, ele se convertia ali entre aspas, mas continuava ali praticando a sua fé. A igreja perseguia, retirava os bens, eles ficavam pobres. E eles continuavam fazendo, né, praticando a fé que eles acreditavam. E a igreja católica sempre perseguindo, né? O Tribunal da Inquisição teve mais de 80 mil processos. E na Espanha, e 45 mil em Portugal, ou seja, muitas pessoas foram processadas ali, foram perseguidas. Ele chegou ao fim entre o século XVI e o século XVIII, quando começou a haver uma defesa da liberdade religiosa, ou seja, a pessoa livre para seguir a religião que ela deseja, a religião que ela quer. Ela não é obrigada a seguir uma religião determinada por uma igreja, por um líder, seja qual ele for. Ela é livre. E foram diminuindo aos poucos, né, ali a autoridade política dos líderes católicos até chegar ao fim. Ok, pessoal? Bom, por hoje é isso, tá? Nas próximas aulas aí estaremos conversando um pouco mais sobre essa nova fase da história, né, que nós estamos entrando na Idade Moderna e continuando nossos assuntos. Não deixe de fazer as atividades do aplicativo e qualquer dúvida me chame pelas redes sociais, ok? Até mais, pessoal. Tchau!